E aí, pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula de bioquímica. Como eu disse para vocês anteriormente, falar de nutrientes é falar da importância destas substâncias para o nosso organismo, é também entender o papel que ele desempenha na saúde, né, dos seres humanos, dos outros animais e como todos os seres vivos, eles precisam de níveis diferentes e de tipos diferentes destes nutrientes. Falamos também na aula anterior da diferença que existe entre as substâncias inorgânicas, que elas não têm carbono, um exemplo foi a água, e as substâncias orgânicas, que na sua composição química existe o elemento químico carbono. Falei um pouco da água e do papel que a água desempenha no nosso organismo, mas devemos dar continuidade a este conteúdo. Muito bem. Outro tipo de substância inorgânica, porque na sua composição não existe o átomo de carbono, são os sais minerais, que são componentes que são intimamente associados ao nosso metabolismo celular. E o metabolismo celular, a palavra metabolismo, é toda a tarefa, é toda a atividade, é toda a ação que uma célula ou que um organismo desempenha. Um exemplo: correr precisa dos músculos altamente desenvolvidos para executar a tarefa de correr. Nesse sentido, para que o músculo se contraia, há a necessidade de que ali tenha alguns minerais. Essa ação do músculo, essa resposta do músculo, é o que nós chamamos de metabolismo. Esse metabolismo ele pode ser de construção, quando nós produzimos componentes e células no nosso organismo, ou ele pode ser de quebra, quando nós ingerimos uma substância química muito grande, por exemplo, um alimento, e digerimos esse alimento em pedaços menores para que ele possa ser absorvido pelo nosso intestino. Nesse sentido, um dos exemplos de minerais, existem vários elementos, é o cálcio, que está diretamente ligado à composição dos ossos, dos dentes. Ele auxilia na coagulação sanguínea, ou seja, para que o nosso sangue pare de sair quando nós temos um machucado. O cálcio está intimamente ligado a isso. O funcionamento dos nossos neurônios, dos nossos nervos, dos nossos músculos. E nós encontramos nos vegetais, nos leites e derivados do leite, ou seja, de animais mamíferos. Outro exemplo de mineral é o flúor, que está diretamente ligado à constituição dos ossos e dos dentes. E nós encontramos em frutos do mar. Obviamente que um dos lugares, dos elementos, mas esse elemento não é alimento, é a pasta de dente, onde nós encontramos o flúor. Obviamente que nós não podemos ter uma dieta com base em pasta de dente, porque ela nos faria muito mal. Mas de forma natural encontramos o flúor nos frutos do mar, que é uma palavra um pouco estranha, né, por fruto do mar, mas são animais aquáticos, né, os peixes, né, os camarões, crustáceos como caranguejo, siri, lagosta, enfim, esses alimentos encontrados no meio aquático. Muito bem. Estes dois elementos, água e minerais, são os únicos exemplos que nós veremos de substâncias inorgânicas. Mas agora começamos a uma parte um pouco mais complexa da nossa caminhada até o entendimento do que são os nutrientes. As substâncias orgânicas, elas possuem o átomo de carbono. Lembrem dos níveis de organização que o carbono, por ele estar ali fazendo parte das substâncias orgânicas e por ele ser definido como um átomo, lembrem que o átomo é a menor porção que podemos organizar todas as formas de vida existente na Terra. Né? Então, as substâncias orgânicas elas vão desempenhar no nosso organismo inúmeras funções: metabolismo, reserva de nutrientes, estrutural e regulação do nosso sistema corporal.
O primeiro exemplo de substância orgânica que nós temos são os carboidratos, que podem ser chamados vulgarmente de hidratos de carbono, açúcares, glicídios ou glucídios. O termo mais comum utilizado são açúcares, porque os carboidratos que têm importância para nós, seres humanos, são aqueles que, quando nós ingerimos, eles têm um sabor adocicado. O exemplo é o açúcar que nós colocamos no próprio leite, no café, no suco. É o açúcar que dá o sabor adocicado aos sorvetes, que dá o sabor adocicado às balas, aos chicletes, aos pirulitos. E os exemplos de carboidratos que nós temos são vários. Vamos focar em alguns. Um deles é a glicose, que é a principal fonte de energia para a nossa célula. Logo, se você comprar um produto, um alimento no mercado e olhar a informação nutricional desse alimento, você verá que estará escrito naqueles quadros brancos atrás do produto: carboidratos. O que seriam os carboidratos? São os hidratos de carbono, ou seja, aquilo é o quanto de açúcar tem no alimento. E se você for um atleta que precisa de muita energia para correr, fazer uma maratona de 1 hora e meia, fazer uma atividade que cansa muito, que exige que você respire muito, que aumenta a sua frequência respiratória, você precisa de muita energia para você não cansar. Eu vou dar um exemplo. Se um maratonista, ou seja, aquele indivíduo que corre uma maratona, então o trabalho dele é corrida, versus uma pessoa que é fisiculturista, ou seja, ele trabalha levantando muito peso. Se nós colocarmos o maratonista e o fisiculturista para correr 100 metros, quando dá a largada, o maratonista corre, porque ele está condicionado para executar essa atividade. Ele desenvolveu o organismo, o seu músculo, para executar uma tarefa que demanda muita energia. O fisiculturista, na metade do caminho, ele cansa, porque ele não tem tanta energia acumulada no organismo para executar essa atividade. Logo, qualquer tarefa que demanda gasto de energia, nós precisamos de carboidratos. Guardem essa informação. Nós temos um outro exemplo, que é a frutose, tá? Que é o açúcar natural encontrado nas frutas. Tá? E nós temos agora um grupo de substâncias que são mais complexas do que os carboidratos e que também auxiliam o nosso organismo a desenvolver várias outras substâncias, que são os lipídios. Obviamente que é comum dizermos que lipídio é o óleo e a gordura, mas, na verdade, óleo e gordura são chamados de ácidos graxos. Os óleos e as gorduras é que formam os lipídios, que auxiliam na manutenção da reserva de energia que nós temos, por exemplo, nas células gordurosas ou no tecido gorduroso, e que também auxiliam na formação de outros grupos de compostos mais complexos. Uma importante, uma importante característica dos lipídios é que, como eles são formados por óleo e gordura, eles não são solúveis em água. Não se esqueçam de inscrever no canal, de deixar o joinha, de compartilhar e não esqueçam também de acompanhar os próximos capítulos dessa saga de nutrientes. Um abraço a todos.